Meu nome é Penelope Varandau. Por 15 anos. Fui basicamente a ovelha negra da família. Minha irmã estava acumulando diplomas de Harvard e recebendo ofertas de emprego com salários malucos. Enquanto eu estava aqui ensinando crianças pequenas a borrarem tinta no papel. Semana passada. Na festa de formatura dela. Meus pais entregaram a ela as chaves de um Tesla novinho em folha e a escritura de uma cobertura de 13 milhões de dólares em Manhattan. Bem ali na frente de 200 pessoas. Eles até tiveram a audácia de chamar-la de a única história de sucesso em toda a família. Eu estava parada no fundo. Me sentindo como sempre. Invisível. Quando esse cara de terno cinza escuro se aproxima de mim e me entrega um envelope. Seu avô sabia a verdade. E ele sussurra. O que aconteceu depois virou o mundo da minha família de cabeça para baixo. Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. A cobertura da família varanda dava para o Central Park do 68º andar. Todas as manhãs. Eu observava meus pais bebendo café em xícaras de cristal Waterford chiques enquanto planejavam o futuro de Stella. Tudo nesta mesa de jantar de Nogueira de $50.000. A pintura original de Monet acima da lareira custava mais do que eu ganharia em 20 vidas como professora de arte em uma escola pública. Meu pequeno apartamento no Queens tinha manchas de água no teto e um radiador que batia como um fantasma tendo um ataque. Stella estava carregando bolsas Hermes que custavam mais do que o que eu pago de aluguel por um ano inteiro. Enquanto eu estava carregando materiais de arte em uma sacola de lona que eu mesma pintei na faculdade. A diferença era bem óbvia. E meus pais faziam questão de que todos percebessem. Penélope leciona no PS 47. Minha mãe dizia aos amigos no clube de campo. Sua voz caindo como se estivesse admitindo um crime terrível. Stella acabou de entrar para a revista de direito em Harvard. A comparação estava sempre lá. Como dia e noite. Exceto que um era um sal rosa chique do Himalaia e o outro era apenas terra comum. Mas aqui está o que eles não entenderam. Eu amava meu trabalho. Todas as manhãs. Eu tinha 23 alunos da segunda série correndo para me dar um abraço. Seus rostos se iluminando quando viam as coisas de arte que eu comprei com meu próprio dinheiro. Seus pais, imigrantes. Mães solteiras. Pais trabalhando como loucos, me agradeciam com lágrimas nos olhos quando seus filhos traziam para casa pinturas que os faziam sentir que importavam. Meus pais nunca perguntaram sobre o meu trabalho. Eles nunca souberam sobre os prêmios que eu tinha guardados na gaveta da minha mesa ou as cartas de pais dizendo que eu havia mudado a vida de seus filhos. Para eles, sucesso significava ações sofisticadas e casas de veraneio nos Hamptons. Eu ainda aparecia para todos os jantares de família. Todas as celebrações, não por eles, mas pelo meu avô, que faleceu há 10 anos. Ele foi o único que sempre disse: Penélope, você vai mudar o mundo. Só não da maneira que eles esperam. Eu não tinha ideia de como ele estava certo. Stella se formou summa cum laude em Harvard Law semana passada. Até o reitor apertou a mão dela. E uma grande empresa de advocacia ofereceu a ela um salário inicial de $215.000 antes mesmo de ela jogar o barrete de formatura para o alto. Seu relógio chique. Um presente de formatura do papai. Custou mais do que meu salário anual de $42.000. Ela tinha 28 anos. 4 anos mais nova que eu. E já tinha um monte de investimentos que deixariam a maioria dos CEOs verdes de inveja. O perfil dela no LinkedIn parecia um conto de fadas de Wall Street. Graduação em Harvard. Direito em Harvard. Estágios de verão em empresas da Fortune 500. Publicada na Yale Law Journal. Tipo. 2 vezes. Oh meu Ditzia. Professora de arte no PS 47, acredita que toda criança é um artista. O bate-papo em grupo da família naquela semana era basicamente um santuário para a genialidade de Stella. Fotos dela de beca e capelo. Screenshots de parabéns de senadores e CEOs. Um vídeo dela fazendo o discurso de oradora da turma. Minha mensagem. Parabéns. Bella. Recebeu um emoji de coração. E foi isso. Mas o que o mesmo bate-papo não mostrou foram os 8 prêmios nacionais de educação que eu tinha guardados na gaveta da minha mesa. O prêmio de professora do ano que eu ganhei 3 vezes.
o programa de arteterapia que eu construí do zero, e que agora estava ajudando 500 crianças com deficiência em 3 bairros. Une enquête et sa cosa atona. Qual era o sentido, aos olhos da minha família? Eles não valiam nada. O convite para a festa de formatura de Stella veio neste papel cartão grosso que provavelmente poderia servir como arma, celebrando a extraordinária conquista de Stella. Dizia em letras douradas extravagantes: No final. Na letra da minha mãe. Penélope. Por favor. Vista-se adequadamente. Eu vesti meu melhor vestido. Um preto simples da Target. Stella estaria em Versace sob medida. Algumas coisas nunca mudam. Ou assim pensei. Por que você não pode ser mais como Stella? Essa pergunta me seguiu por toda a minha infância como uma erupção cutânea ruim. Quando eu trouxe um B em matemática, Stella já havia pulado 2 séries. Quando ganhei a competição estadual de arte aos 16 anos, Stella tinha acabado de entrar em Harvard aos 17. Minhas conquistas eram como notas de rodapé na grande história de Stella Varanda, futura juíza da Suprema Corte. Como meu pai gostava de prever depois de alguns drinks. Minha mãe era profissional na arte de apresentações seletivas em festas. Esta é Stella, nossa estudante de direito de Harvard. Ela dizia com um grande sorriso. Seus diamantes brilhando. Então, se alguém perguntasse: e está e Penélope? Ela ensina. A pausa antes de ensina era como um grande buraco onde a decepção vivia. Eu escolhi lecionar por causa do Sr. Yamamoto, meu professor de arte do ensino médio, que me encontrou chorando no depósito depois de mais uma palestra, de Por que você não pode ser Stella? Ele disse algo que eu nunca esqueci. Algumas pessoas constroem arranha-céus, Penélope. Outras constroem almas. Adivinha qual dura mais? E eu queria construir almas. Meus pais queriam que eu construísse portfólios. A parede de fotos da família contava a história melhor do que palavras. As coisas de Stella cobriam uma sessão inteira. Diplomas. Recorte de jornal. Fotos, com pessoas importantes. Minha sessão tinha uma foto. Formatura da faculdade. Mesmo isso estava parcialmente escondido atrás da carta de aceitação de Harvard de Stella, que minha mãe havia emoldurado em ouro. 10 anos de terapia me ensinaram a parar de tentar obter a aprovação deles. Mas saber algo na sua cabeça e sentir no seu coração são 2 coisas diferentes. Então eu continuei aparecendo. Continuei sorrindo. Continuei fingindo que as palavras deles não dossem. Do canto do salão de baile chique. Um homem de terno cinza escuro estava me observando. Ele estava lá desde que eu cheguei. E havia algo na maneira como ele olhava para mim que parecia que ele sabia de algo. Como se estivesse esperando que algo acontecesse. O salão de baile estava cheio daquele tipo de riqueza que não precisava se exibir. 200 convidados estavam bebendo champanhe caro em taças de cristal. Enquanto o caviar chique era servido em travessas de prata que provavelmente custavam mais do que meu carro. Tudo gritava dinheiro. Do teto super alto coberto de seda as flores trazidas da Tailândia naquela manhã. Meu pai bateu na taça de champanhe com uma caneta de ouro, claro. Era de ouro, e o salão ficou em silêncio. Senhoras e senhores, estamos aqui para celebrar a única história de sucesso que importa na família Varanda. Ele levantou a taça para Stella, que estava parada ali em seu vestido, Versace sob medida, parecendo que tinha sido esculpida em pedra e ambição. Minha filha, a graduada em Direito de Harvard. A única história de sucesso. Ponto final. Eu não era nem mais uma nota de rodapé. Eu estava invisível. Minha mãe estava trabalhando na sala. Sua voz alta o suficiente para todos ouvirem. Stella está começando na White Case no próximo mês. Ela disse à esposa do prefeito. Então ela me viu perto do camarão. Essa é Penélope. Ela ensina crianças a pintar com os dedos. A maneira como ela disse pintar com os dedos fez soar como se eu estivesse vendendo drogas para crianças pequenas. Uma mulher da Chanel perguntou em que série eu ensinava. Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu. Elementar. Muito elementar. A mulher me deu um sorriso de pena. Que bom que você encontrou algo que pode fazer. Meu telefone vibrou.
Número desconhecido. A mensagem dizia: não vá embora cedo hoje à noite. Seu avô deixou para você mais do que lembranças. Eu olhei para cima, tentando encontrar a pessoa que enviou a mensagem. O homem de terno cinza escuro ergueu um pouco sua taça de champanhe, um pequeno gesto que só eu notei. Meu pai estava de volta ao microfone. E agora para a verdadeira surpresa da noite. Estela. A voz do meu pai ecoou pelo salão. Sucesso merece recompensas. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e todos se inclinaram para frente. As chaves do seu novo Tesla Model S Plaid. As pessoas ficaram boquiabertas. Alguém mate bateu palmas. O chaveiro brilhou sob as luzes. Um carro de $130 mil para uma jovem de 28 anos que já tinha uma BMW. Estela caminhou até o microfone. Seu sorriso perfeito depois de anos sendo a favorita. Obrigada. Papai. Ela disse, segurando as chaves como um troféu. O fotógrafo que meus pais contrataram, sim. Eles contrataram um fotógrafo profissional para isso, tirou fotos de todos os ângulos. Mas isso não é tudo, disse minha mãe, juntando-se a eles no palco. Ela tirou um envelope de sua bolsa, a Hermes. E claro, a de $30 mil que poderia alimentar um pequeno país. Dentro deste envelope está a escritura de sua nova casa. Uma cobertura de $13 milhões em Tribeca. 4 quartos. Um terraço privativo e uma vista de toda a cidade que você está prestes a dominar. $300 milhões, só para ter uma ideia. Isso podia financiar o programa de arte da minha escola inteira pelos próximos 100 anos. Podia dar terapia para milhares de crianças que nunca teriam grana para isso. Em vez disso, vai abrigar uma pessoa que já tem tudo. A Estela abraçou os dois. E o fotógrafo pirou. A galera toda começou a aplaudir. E parecia que cada palma era uma martelada na minha cabeça. Eu fiquei ali no meu canto. Mais invisível que papel de parede. Segurando a taça de champanhe tão forte que eu tava com medo de quebrar. Esse Tesla é só o começo do que você merece. Estela. Meu pai falou no microfone. As palavras dele atravessaram o salão. Os anos de comparação. Cada momento em que ele olhou para mim como se eu fosse transparente. O cara de terno cinza chegou mais perto, não de um jeito óbvio. Só um rolezinho na multidão que fez ele ficar perto o suficiente para eu ouvir. Ele não estava olhando para o sucesso da Estela. Ele estava me olhando. Meu celular vibrou de novo. O show de verdade começa em 5 minutos. Não assina nada. Assinar nada? O que eu ia? Penélope? A voz da minha mãe cortou meus pensamentos. Vem aqui. Por favor. A gente precisa de você no palco. A Estela segurava o microfone como um cetro. E o anel de Harvard Law dela estava brilhando. Eu quero agradecer a todo mundo por celebrar esse momento com a gente. Ela começou. Com uma voz doce, como mel. Mas com uns espinhos escondidos. Sucesso não é fácil. Precisa de dedicação. Ambição e coragem para querer mais do que. Ela fez uma pausa. E os olhos dela encontraram os meus. Pinturinhas com os dedos e troféus de participação. Começou umas risadas nervosas na multidão. Alguém sussurrou pesado. Outro falou. Mas é verdade. Algumas pessoas. A Estela continuou. Se contentam com a mediocridade. Elas se sentem bem com vidas pequenas. Sonhos pequenos. Salários pequenos. E tudo bem. O mundo precisa de gente para ensinar às crianças o ABC. Enquanto outros de nós defendem casos na Suprema Corte. Meu rosto queimou. 200 pares de olhos tentaram não olhar para mim. Mas estavam me olhando com certeza. Uma mulher cheia de pérolas sussurrou para o marido: essa é a irmã professora. Coitada. Mas hoje não é sobre quem se conforma. A Estela levantou o champanhe dela. É sobre excelência. É sobre provar que, com a mentalidade certa, a educação certa e as prioridades certas, qualquer um pode. Com licença. O cara de terno cinza deu um passo para frente. A galera abriu espaço como se ele tivesse uma autoridade invisível. Ele era mais velho do que eu tinha pensado. Talvez uns 75.
com cabelo branco e olhos que já viram décadas de segredos. Me desculpem por interromper. E ele falou, com uma voz que dava para ouvir mesmo sendo baixa. Meu nome é Kleber Teles. Eu fui o advogado do seu avô por 40 anos. A cara do meu pai ficou pálida. A taça de champanhe da minha mãe estava tremendo. Eu tenho uma coisa que precisa ser resolvida hoje. O Kleber continuou, tirando um envelope de couro da jaqueta dele. Antes que mais anúncios sejam feitos. O sorriso da Stella congelou. Eu não acho que... Mas eu acho. O Kleber falou. Na verdade. Seu avô insistiu? Meu pai se recuperou rapidinho. Ele sempre fazia isso quando alguém desafiava a autoridade dele. Senhor Teles. Essa é uma celebração de família particular. Qualquer negócio que o senhor tenha pode esperar até. Na verdade, não pode. A voz do Kleber continuou calma. Mas tinha um tom de aço por baixo. Principalmente considerando o que vocês estão prestes a fazer. O maxilar do meu pai travou. Ele sabia de alguma coisa. Os dois sabiam. Meus pais trocaram um olhar que durou um tempo demais. Como eu estava dizendo. Meu pai voltou pro microfone. Falando mais rápido agora. A Stella também vai herdar toda a herança da família Varanda empresa. As propriedades. Tudo. Ela já provou que é capaz de administrar bens importantes. A galera começou a parabenizar. A Stella estava radiante. A minha mãe estava sorrindo tanto que o botox dela quase rachou. A Penelope. Por outro lado. Meu pai continuou. E meu estômago caiu. Simplesmente não tem capacidade para tanta responsabilidade. Ensinar crianças a pintar com os dedos é nobre. E achou? Mas não qualifica ninguém a administrar milhões. Algumas pessoas constroem impérios, outras pintam com os dedos. As palavras pegaram como socos. E aí minha mãe entrou na onda. Tirando outro documento da bolsa dela. A gente precisa que a Penélope assine essa renúncia dos direitos de herança. É o melhor para todo mundo. A galera ficou quieta. Isso era drama demais. Até pra galera do Upper East Side. Vem aqui. Penélope. Meu pai falou como se não fosse um pedido. Eu fui pro palco com as pernas bambas. 200 pessoas me viram subir aqueles 3 degraus. A mulher da Chanel sussurrou alguma coisa sobre negócios de família serem muito estranhos. Outra pessoa murmurou alguma coisa sobre conhecer o seu lugar. Minha mãe me deu a renúncia e uma caneta Montblanc. E só assinar. Querida. Não faz isso ser mais difícil do que precisa ser. O Kleber Teles subiu no palco. Eu preciso insistir que vocês parem com isso. Você não tem autoridade aqui. Me père truco. O Kleber sorriu. Não era um sorriso legal. Seu pai discordaria. E já que foi ele que construiu esse império que você tá tão louco para redistribuir, eu diria que a opinião dele importa. A caneta estava pesada na minha mão. 200 convidados esperando. O sorriso da Stella podia cortar vidro. A renúncia estava no púlpito. E as palavras em juridiquês estavam borradas pelas lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Assina logo. Penélope. Minha mãe sibilou. Com a voz baixa para que o microfone não pegasse. Pela primeira vez na sua vida. Faz a coisa certa. A coisa certa para ele significava assumir. A Stella chegou perto do microfone dela. É o melhor para todo mundo. Penélope. Você sabe que não dá conta dessa responsabilidade toda. Lembra quando você nem conseguia controlar o empréstimo da faculdade sem chorar? Alguém na multidão chegou a rir. Minha mão foi em direção à linha da assinatura. Penélope Varanda. A voz do Kleber Teles soou clara e forte. Eu preciso que você saiba uma coisa antes de assinar esse documento. Meu pai entrou na frente. Senhor Teles. O senhor está invadindo. Chamem a segurança. Eu tô aqui como testamenteiro da herança de Borges Varanda. O Kleber falou me alto agora. A herança de verdade do seu avô. Aquela que seus pais estão escondendo há 10 anos. O salão ficou tão quieto que eu podia ouvir as pérolas da minha mãe batendo uma na outra enquanto ela tremia. Isso é impossível. Me pé falou. Mas a voz dele falhou. O testamento do meu pai era simples tudo para mim.
O testamento que você registrou era simples. O Kleber corrigiu. O testamento de verdade. Que eu guardei em 3 cofres diferentes com depoimento em vídeo e várias testemunhas. É tudo menos simples. Ele tirou um documento grosso do envelope de couro dele. O selo de ouro do estado de Nova York brilhou. Eu tenho uma coisa que vocês precisam ver. O Kleber anunciou para o salão todo. Uma coisa que muda tudo sobre os anúncios de hoje. A Estela tentou pegar a renúncia. É só assinar agora. Penélope. Não importa o que seja isso. Mas minha mão tinha parado de se mover. Porque o Kleber Tell estava me olhando com os olhos do meu avô gentis. Sabichões e totalmente certos. Se você já se sentiu desvalorizado por escolher propósito em vez de lucro, curta esse vídeo. O que acontece a seguir vai mudar como você vê o sucesso. Se inscreva para ouvir mais histórias sobre justiça silenciosa e o poder da paciência. Eu olhei para a caneta na minha mão. E depois, para as caras ao meu redor. Estela. Toda feliz e confiante. Meus pais. Impacientes e debochados. A galera. Esperando a professora aceitar o lugarzinho dela lá embaixo da hierarquia da família. Por um momento. Eu quase assinei. 15 anos sendo a decepção, pesavam nos meus ombros como um cobertor de chumbo. Talvez eles tivessem razão. Talvez eu fosse feita para coisas pequenas. Sonhos pequenos. Impactos pequenos. Talvez ensinar crianças a pintar arco-íris não valesse tanto quanto defender fusões de empresas. Às vezes. Amar a sua família significa deixar ir. Oh, falei baixinho. E o microfone pegou as minhas palavras. Minha mãe relaxou. A Estela sorriu de canto. Meu pai concordou com a cabeça. Aprovando. Eu posicionei a caneta em cima da linha da assinatura. Uma assinatura. E eu nunca mais ia ter que aguentar outra comparação. Outra palestra de por que você não pode ser mais como a Estela. Outro jantar de família onde meu trabalho era tratado como um hobby. A caneta tocou o papel. Seu avô escreveu cartas para você. O Kleber falou de repente. 23 cartas em 10 anos. Seus pais devolveram todas elas fechadas. Minha mão congelou. Que cartas? Eu olhei para os meus pais. Do que ele tá falando? O rosto da minha mãe tinha ficado branco por baixo da maquiagem. Isso não importa agora. Ah! Mas importa sim. O Kleber tirou um monte de envelopes. Velhos e amarelados. O Borges Varanda passou a última década da vida dele documentando algo muito específico. Algo sobre as netas dele. Ele levantou o documento de novo. O testamento de verdade. Antes de assinar qualquer coisa. Penélope. Você tem que saber o que o seu avô sabia. Você tem que saber por que ele chamou você de a pessoa que ia mudar tudo. A caneta escorregou dos meus dedos e caiu no púlpito. Me mostra. E eu falei. Você não tem o direito. A voz do meu pai ecoou pelo salão. E o rosto dele ficou vermelho. Seguranças. Tirem esse homem daqui agora. 2 seguranças começaram a ir para frente. Mas o Kleber levantou o documento. Eu pensaria muito bem antes de fazer isso. Interferir na execução legal de um testamento é crime. Todo mundo nessa sala é testemunha agora. Os seguranças pararam. A galera começou a murmurar. Alguém com certeza estava filmando tudo com o celular. Minha mãe tentou uma abordagem diferente. Com a voz doce como mel. Senhor Teles. Com certeza, isso pode esperar até segunda-feira. A gente tá tendo uma celebração de família. Uma celebração onde você tá coagindo a sua filha a assinar uma renúncia dos direitos de herança dela. O Kleber levantou as sobrancelhas. Que festivo. Não tem nada para herdar. Me père truco. Eu sou o único beneficiário da herança do meu pai. O testamento foi lido há 10 anos. Um testamento foi lido. O Kleber corrigiu. Aquele que você registrou depois de destruir o original? Ou, melhor, depois de pensar que tinha destruído. A galera do salão ficou chocada. A Estela pegou o braço do meu pai. Pai. Do que ele tá falando? Seu avô foi muitas coisas. O Kleber continuou. Se dirigindo à sala toda. Mas burro não era uma delas.
Ele conhecia o filho dele bem o suficiente para guardar várias cópias do testamento de verdade com firma reconhecida. Testemunhas. Videogravador. A prova de bala. Ele virou para mim. Ele também conhecia as netas dele. Adieu. E ele fez provisões de acordo. Minha mãe estava discando loucamente no celular. Nicolau. Sim. A gente precisa de você no sente. Regis agora. Traz os arquivos sobre. Ela parou. Percebendo que todo mundo estava olhando. Soubem. Ligando para o seu advogado. O Kleber perguntou. Calmo. Bom. Ele vai querer ver isso. Principalmente o artigo 7. O que é o artigo 7? Eu perguntei. Com a voz mais firme do que eu estava me sentindo. O Kleber sorriu a primeira expressão amigável que eu tinha visto dele. A parte que seu avô chamou de cláusula da verdade. A parte que explica por que ele passou 10 anos assistindo as duas netas de longe. Documentando tudo. Meu pai avançou para cima do documento. O Kleber deu um passo para trás. Surpreendentemente ágil para a idade dele. A gente le juntou? O Kleber perguntou. Ou você prefere contar para eles o que você estava escondendo? O Kleber abriu o documento. E as páginas estavam impecáveis. Mesmo sendo antigas. Esse testamento foi assinado pelo Borges Varanda em 15 de março de 2015. Na presença de 3 testemunhas e um tabelião. Ele foi registrado na minha empresa. E cópias foram enviadas para mais 2 escritórios de advocacia para segurança. Isso é impossível. Me falou. Mas a voz dele já não tinha a mesma autoridade. Eu cuidei da herança dele. Você cuidou do que você quis cuidar. O Kleber interrompeu. Seu pai sabia que você ia fazer isso. E foi por isso que ele incluiu instruções bem específicas sobre quando e como esse testamento devia ser revelado. Ele olhou para mim. Ele queria esperar até que as 2 netas mostrassem o verdadeiro caráter delas. Hoje pareceu apropriado. Dadas as circunstâncias. A Estela foi para frente. Isso é ridículo. Mesmo que tenha outro testamento. Ele não pode substituir. Na verdade, senhorita Varanda. Com a sua educação em Harvard Law. Você devia saber que um testamento posterior devidamente executado substitui um anterior. Principalmente quando o anterior foi, digamos, editado de forma criativa. Meus pais trocaram outro olhar. As mãos da minha mãe estavam tremendo. Seu avô passou 10 anos documentando algo bem específico. O Kleber continuou. As contribuições de verdade que as netas dele fizeram para a sociedade. Não os diplomas. Não os salários. O impacto de verdade. Ele tirou uma pasta cheia de papéis. Penélope. Você sabia que o seu avô contratou um detetive particular para acompanhar a sua carreira? Não para espionar. Para documentar cada prêmio que você ganhou e que seus pais ignoraram? Cada criança que você ajudou? Cada família que você ajudou com o seu programa de arteterapia? O salão ficou em silêncio. Até os garçons pararam de se mexer. Ele tem arquivos sobre as 2. O Kleber falou. Olhando para mim e para Estela. E com base nesses arquivos, ele tomou a decisão sobre quem devia herdar o legado Varanda. Isso é loucura. A Estela falou. Mas a voz dela falhou. Não. O Kleber respondeu. Isso é justiça. A gente leu o artigo 7 agora? O treinamento de Harvard da Estela ligou tipo um reflexo. Eu quero ver autenticação. Selos de cartório. Assinaturas das testemunhas. Verificação de data e hora. Isso pode ser falsificado. Qualquer um pode criar documentos com cara de velho. Falando como uma verdadeira advogada. O Kleber falou aprovando. Ele tirou uma pasta. Com firma reconhecida em 3 lugares diferentes. Aqui está o selo do estado de Nova York. Autenticado semana passada, quando eu soube que hoje ia acontecer. Aqui está a lista de testemunhas. A Yuisa Lutzenavala. O Dr. Marco Gial do Mount Sinai. E a Naomi Roosevelt III da Manhattan Trust Foundation. A Estela examinou os papéis. E o rosto dela ficou mais pálido a cada página. Isso é de verdade. É claro que é de verdade.
O Kleber falou. Seu avô não deixou nada ao acaso. Ele também gravou a assinatura em vídeo. Ele tirou um iPad. Vocês gostariam de ver o seu avô explicando a decisão dele com as próprias palavras? Isso é uma armadilha. Me pegritu. Vocês esperaram até tentarem forçar a Penélope a assinar uma renúncia dos direitos que vocês sabiam que ela tinha? O Kleber perguntou. Sim. Eu esperei. Seu pai previu que você ia fazer exatamente isso. Ele falou. Eles vão tentar dar tudo para Stella no momento em que ele achar que pode se safar. Espere por esse momento. E aí mostre a verdade para eles. A galera tava vidrada. Alguém sussurrou. Melhor que a Netflix. A Stella virou para os nossos pais. Vocês sabiam? Vocês sabiam que tinha outro testamento. E vocês esconderam. O silêncio da minha mãe já era resposta suficiente. 10 anos. O Kleber falou. Eles sobem há 10 anos. Eles acharam a primeira cópia na mesa do seu avô e destruíram. O que eles não sabiam era que ele já tinha registrado cópias em 3 escritórios de advocacia e gravado ele mesmo assinando. Eu vou contestar isso no tribunal. A Stella falou. Mas a voz dela não tinha convicção. Com que base? O Kleber perguntou. Incompetência mental? Os prontuários médicos do seu avô mostram função cognitiva perfeita. Influência indevida? Ele não via a Penélope há anos quando escreveu isso. Admita. Conselheira. Esse testamento é a prova de bala. Ele virou para a página 7. Agora. A gente fala dos critérios de herança que o seu avô estabeleceu? O Kleber ajustou os óculos de leitura. E o documento estava firme nas mãos dele. Artigo 7. Condições da herança. U. Borges Veranda. Estando em perfeito juízo e gozando de boa saúde. Estabeleço que a minha herança deve passar para a neta que demonstrar genuíno serviço à humanidade. Medido não por diplomas ou renda, mas por impacto positivo verificável na vida de outras pessoas. O salão estava tão silencioso que eu podia ouvir o meu próprio coração batendo. Além disso, o Kleber continuou. Esse impacto deve ser documentado por terceiros independentes. Não família. Não amigos. Mas instituições e indivíduos sem interesse pessoal no resultado. A Stella riu, mas soou forçado. Isso é completamente subjetivo. Como que você mede impacto positivo? O seu avô pensou nisso. O Kleber pegou outra pasta. Essa marcada com o meu nome. Ele estabeleceu critérios específicos. Cartas de beneficiários. Prêmios de instituições reconhecidas. Cobertura da mídia sobre trabalho de caridade. Avaliações profissionais de supervisores. Tudo datado e verificado. Ele colocou a pasta no púlpito. Tinha uns 8 centímetros de espessura. Penélope Varanda. Ele leu de uma folha de resumo. 8 prêmios nacionais de excelência na educação. Professora do ano por 3 vezes. Fundadora da Art Hills. Um programa de terapia que atende 500 crianças com deficiência em 3 bairros. Publicado no Journal of Art Therapy por trabalho inovador com transtornos do espectro autista. Reconhecido pelo Departamento de Educação por inovações em educação inclusiva. Minha mãe ficou chocada. Isso não é possível. Ela nunca nos contou. Porque você nunca perguntou. O Kleber falou simples. Vocês estavam ocupados demais celebrando as conquistas da Stella para perceber que a Penélope estava mudando vidas discretamente. Ele puxou outra folha. Cartas de 237 famílias. Verificadas independentemente. Creditando a Penélope por transformar a vida de seus filhos, 14 crianças que não eram verbais antes do programa de arteterapia e agora se comunicam através da expressão artística, 3 prevenções de suicídio diretamente atribuídas à intervenção dela. Lágrimas estavam escorrendo pelo meu rosto. Eu não sabia que ele sabia. Eu não sabia que ninguém estava olhando. O seu avô chamava você de a quieta que serve. O Kleber falou para mim gentilmente. Ele viu o que os outros não viram. O Kleber abriu uma segunda pasta. Essa cheia de fotos e cartas. Seu avô contratou investigadores não para espionar, mas para documentar o que os seus pais se recusavam a ver.
Penélope. Você sabia que a prefeitura tem a sua foto na parede dos heróis silenciosos de Nova York? Eu balancei a cabeça, sem conseguir falar. Há 3 anos. Você usou toda a sua economia para manter o seu programa de arte funcionando quando a escola perdeu a verba. Você pegou um segundo emprego dando aulas particulares para comprar materiais. Você nunca contou para ninguém. Ele puxou um extrato bancário. O investigador do seu avô documentou cada sacrifício. Uma mulher na multidão. A dona Gial do conselho escolar. Levantou de repente. Essa é a professora do meu filho. Ela salvou a vida dele. Ele foi diagnosticado com mutismo seletivo e não falava há 2 anos. A Penélope ensinou ele a pintar as palavras dele. Agora ele não para de falar. Ela olhou feio para os meus pais. Vocês deviam ter vergonha. Outros começaram a se levantar. Um cara de terno falou. Ela ensinou a minha filha depois que ela perdeu a audição. Disse. A arte não precisa de palavras ou som. Outro pai. O meu filho tem autismo. A Penélope passava os horários de almoço dela trabalhando com ele de graça. Ele acabou de ser aceito numa escola de arte. Meus pais estavam em choque. A boca da Estela estava aberta. O seu avô acompanhou todas as notícias. O Kleber continuou. Puxando recortes. Professora local transforma vidas através da arte. Programa inovador traz esperança para famílias com necessidades especiais. A revolução silenciosa na sala 203. Ele olhou para os meus pais. Vocês tiveram todas as oportunidades de saber disso. Vocês escolheram não olhar. Aí ele virou para Estela. Agora. Senhorita Varanda. Você gostaria que eu lesse a avaliação do seu avô sobre as suas contribuições? Ou a gente pula direto para a decisão final? O rosto da Estela era de pedra. Leia. O Kleber concordou com a cabeça. Muito bem. Mas eu preciso avisar. O seu avô foi minucioso e honesto. O Kleber pegou a pasta da Estela. Era visivelmente mais fina. Estela Varanda. Harvard Law. Summa cum laude. Editora da Law Review. Salário inicial. $215 mil. Ele fez uma pausa. Serviço comunitário. Horas obrigatórias de pro bono exigidas pela Faculdade de Direito. 40 horas no total em 3 anos. Nenhum serviço voluntário além dos requisitos. O rosto da Estela ficou vermelho. Eu estava construindo a minha carreira. Você estava construindo o seu currículo. O Kleber corrigiu. O seu avô notou a diferença. Ele também documentou isso. Em 2019, você se ofereceu para organizar um leilão beneficente para crianças carentes. Você arrecadou $30 mil. Ele fez uma pausa. Você também cobrou da instituição uma taxa administrativa de $15 mil. A galera do salão ficou chocada. Isso foi uma compensação legítima pelo meu tempo. A Estela protestou. De uma instituição de caridade infantil? As sobrancelhas do Kleber subiram. O seu avô achou isso particularmente revelador. Elle puisse me papier. 2020. Você ofereceu serviços pro bono a um abrigo de moradores de rua. Quando você descobriu que eles não podiam fornecer um abatimento fiscal grande o suficiente, você retirou a oferta. 2021. Você se ofereceu para ser mentora de alunos da periferia. Você compareceu a uma sessão. Tirou fotos pro seu LinkedIn e nunca mais voltou. Meus pais estavam congelados. Essa não era a Estela que eles tinham promovido. Enquanto isso, o Kleber gesticulou para minha pasta grossa. A Penélope tem cartas do Departamento de Educação, da Associação Nacional de Professores de Arte, da Sociedade do Autismo, do Hospital Infantil de Nova York. E ele tirou uma carta oficial. O Gabinete de Engajamento Público da Casa Branca, elogiando ela pelo serviço extraordinário às crianças mais vulneráveis da América. Ele levantou as 2 pastas. Uma neta tem diplomas e dinheiro. A outra mudou centenas de vidas. O testamento do seu avô é claro sobre quem herda. Mateme. O Kleber falou. E a voz dele carregava um peso que fez todo mundo se inclinar para frente. O artigo 7 tem um segundo componente.
Uma cláusula que o seu avô chamou de a provisão da humildade. O advogado da Stella tinha chegado. Un pouco sem fôlego. Não diga mais nada. Ele aconselhou os clientes dele. Ah! Eu acho que todo mundo precisa ouvir isso. O Kleber sorriu. Às vezes. A pessoa mais quieta da sala é a mais forte. Se essa história te tocou, comente aqui embaixo. De onde você é e que horas você está assistindo. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar o clímax que está prestes a se desenrolar. O advogado da Stella, Nicolas Lemus, passou pela multidão. E o terno Armani dele estava impecável. Apesar da correria. Isso é altamente irregular. Qualquer contestação de testamento deve ser tratada no Tribunal de Sucessões. Não em uma reunião social. Não tem nada para contestar. O Kleber respondeu calmo. Eu tô simplesmente executando as instruções explícitas do Borges Varanda. Ele queria que isso fosse revelado publicamente na frente de testemunhas. Especificamente quando a família tentasse excluir a Penélope da herança. A Stella pegou o braço do Nicolau. Fala para eles que isso não vai se sustentar. Fala que eu vou processar por difamação. Por causar sofrimento emocional intencional. Por quê? O Kleber interrompeu. Por revelar a verdade? O seu avô documentou fatos. Senhorita Varanda. Horas de pro bono são registro público. Finanças de caridade são documentos públicos. As suas postagens no LinkedIn sobre ser mentor ainda estão online. Mesmo que o abrigo confirme que você só foi uma vez, isso é assassinato de reputação. A voz da Stella falhou. Não. Uma voz da multidão se manifestou. Era a juíza Lucena Vale. Uma das testemunhas do testamento. Isso é responsabilização. Eu vi o Borges Varanda assinando esse testamento. Ele estava de coração partido com o que o filho dele tinha se tornado. Como o sucesso material tinha substituído os valores humanos. Ele falou. Espera. Lucena. Eu construí essa fortuna para ajudar as pessoas. Não para criar monstros. Mais pais da minha escola se levantaram. O senhor Nogueira, cujo filho tinha TDAH grave. A Penélope Varanda passava todas as quintas depois da aula com o meu filho por 2 anos. Nunca cobrou um centavo. Ele tá na faculdade agora por causa dela. A dona Song. A minha filha sofria bullying por causa da deficiência dela. A Penélope criou um programa anti-bullying inteiro através da arte. Mudou a cultura da escola toda. O Dr. Abel. Ela é voluntária no nosso hospital infantil todo sábado. Leva materiais de arte que ela paga do próprio bolso. A Stella olhou ao redor desesperada. Dinheiro não te faz digna. Stella. Eu me ouvi dizer. Como a voz firme. Impactou. Sim. Você manipulou ela. A Stella acusou. Você deve ter. A Penélope não viu o avô dela 5 anos antes de ele morrer. O Kleber afirmou. Por causa dos seus pais. Eles disseram para ele que ela estava ocupada demais com o empreguinho de professora para visitar. Os instintos de CEO do meu pai ligaram. Quando estiver encurralado. Negocia. Vamos ser razoáveis aqui. A gente pode fazer um acordo. Dividir tudo igualmente. 50 divided by 50. Isso é justo. Justo? A voz do Kleber carregava décadas de autoridade legal. Foi justo quando você disse pro seu pai que a Penélope tinha trancado a faculdade? Ela se formou com honras. Foi justo quando você disse que ela estava desempregada? Ela estava dando aula em tempo integral. Foi justo quando você devolveu todas as cartas que ele tentou mandar para ela? Minha mãe apertava a bolsa Hermes como se fosse a salvação dela. E as lágrimas estavam estragando a maquiagem perfeita. A gente só queria o melhor para a família. A Stella tinha tanto potencial. E a Penélope não. O Kleber gesticulou para Galera. Metade dessa sala pode testemunhar o potencial da Penélope. A diferença é que ela realizou o dela levantando os outros. Não pisando neles. Por favor. Minha mãe virou para mim. E o desespero rachou a voz dela. Penélope. Querida. Pensa na reputação da família. Se isso vazar. E a vazou. Alguém gritou.
3 celulares estavam filmando com certeza. Meu pai tentou uma última cartada. Penélope. Você não entende de finanças complexas. A empresa precisa de alguém com experiência em negócios. A empresa? O Kleber. Você quer dizer o império imobiliário construído em cima das patentes do seu pai? As que ele inventou enquanto dava aula na Colômbia. Antes de saber que o filho ia valorizar metros quadrados mais do que almas. O Nicolau sussurrou com urgência para os meus pais. A Estela estava congelada. E o mundo perfeito dela estava desmoronando em tempo real. A gente pode contestar a capacidade mental. O Nicolau sugeriu baixinho. Mas a voz dele dava para ouvir. A Luísa Wallace se levantou. Eu ficaria feliz em testemunhar sobre o estado mental do Borges. Afiado como uma navalha. Ele ganhou de mim no xadrez um dia antes de morrer. Os ombros do meu pai caíram. Minha mãe afundou numa cadeira. Penélope. Meu pai falou baixinho. O que você quer? Por 15 anos. Eu tinha ficado em silêncio. Aquieta. A decepção. A esquecida. Agora 200 pessoas esperavam as minhas palavras. O que eu quero? Eu repeti. E a minha voz ecoou pelo salão. Eu queria pais que me vissem. Que valorizassem compaixão, em vez de compensação. Que entendessem que ensinar não é se conformar. É construir o futuro uma criança de cada vez. Eu fui em direção ao microfone. E o meu vestido da Target de repente pareceu uma armadura. Eu passei 15 anos acreditando que eu era menos que a Estela porque a minha conta bancária era menor. Porque o meu carro era mais velho. Porque o meu apartamento não tinha porteiro. Eu olhei para os meus pais. Vocês me ensinaram que valor é igual à riqueza. O vovô sabia melhor. A sala ficou silenciosa. Exceto por alguém chorando baixinho, a dona Gial. Cujo filho, eu ensinei a falar através da arte. Eu não preciso do dinheiro de vocês. E continuei. Olhando para os meus pais. Eu precisava de pais que celebrassem o meu primeiro prêmio de professora do jeito que vocês celebraram o primeiro a mais da Estela. Eu precisava de uma família que entendesse que mudar a vida de uma criança importa mais do que faturar horas. A Estela finalmente falou. Que santinha. Que nobre. Você acha que é melhor que eu porque você é pobre? Não. E eu falei simples. Eu acho que eu sou realizada porque eu sou útil. Tem diferença entre ser bem-sucedida e ser significante. O vovô entendeu isso. O Kleber Pigarou. Falando no entendimento do seu avô. Tem mais um aspecto do artigo 7 que a gente precisa discutir. As condições para Estela. Todo mundo virou para ele. O seu avô não te deserdou. Estela. O Kleber falou. Mas a sua herança vem com condições. Os olhos da Estela brilharam com esperança. Que condições? 2 anos de serviço público documentado, serviço de verdade. Não fotos. Não currículo. Ensinar. Ser voluntário. Contribuir genuinamente para a sociedade. Só aí você recebe a sua parte. Isso é extorsão. Isso é educação. O Kleber corrigiu. A última tentativa do seu avô de ensinar o que os seus pais não ensinaram. Que privilégio vem com responsabilidade. Mas eu tenho uma condição também. E eu falei. E todo mundo virou para mim de novo. O Kleber sorriu como se estivesse esperando por esse momento. Antes de você falar a sua condição? Penélope. Tem mais uma coisa. Ela virou para a próxima página. A provisão da humildade. Subseção C. Ele leu em voz alta. Caso algum beneficiário tente coagir, manipular ou forçar outro beneficiário a renunciar à sua herança, a parte coercitiva perde todos os direitos imediatamente e permanentemente. Meus pés ficaram brancos. A Estela pegou o púlpito para se apoiar. Além disso, o Kleber continuou. Se tal coerção ocorrer em público, testemunhada por várias partes, a herança perdida transfere inteiramente para a parte prejudicada, ativando o fundo fiduciário de emergência de 15 milhões de dólares, separado da herança. O Nicolau mexeu freneticamente no celular, provavelmente checando bancos de dados jurídicos. Isso é.
Isso é a prova de bala. Roger. O Kleber gesticulou para Salah. Duarte e Úrsula Varanda. Junto com Estela Varanda. Tentaram forçar a Penélope a assinar a renúncia dos direitos de herança dela na frente de 200 testemunhas. As condições da subseção C foram atendidas. 15 milhões de dólares. A voz da Estela era quase um sussurro. O seu avô foi bem específico. O Kleber explicou. Ele falou. Se eles se juntarem contra a Penélope. E eles vão. Ela deve ter recursos imediatos para estabelecer a independência dela. O fundo é transferido automaticamente após a coerção documentada. Ele puxou um tablet. A transferência foi iniciada no momento em que a Penélope foi chamada ao palco para assinar aquela renúncia. O assessor financeiro do seu avô estava assistindo via live stream. Sim. Senhor Varanda. O fotógrafo de caridade que vocês contrataram estava na verdade documentando isso para a herança. Meu pai afundou numa cadeira. Ele planejou tudo isso. Ele conhecia você. O Kleber falou simples. Ele sabia que você ia esperar um momento público para maximizar a humilhação da Penélope. Para pressionar ela a ceder. Ele sabia que a Estela ia apoiar isso para se dar bem. E ele sabia que a Penélope ia aguentar isso quietinha. Como sempre fez. A empresa. Minha mãe perguntou fraca. Transfere para um fundo fiduciário com a Penélope como principal beneficiária e tomadora de decisão? Mesmo assim. O Kleber olhou para mim. O seu avô esperava que você convertesse isso numa fundação. Ele deixou sugestões para focar em arteterapia e educação especial. A Estela estava chorando agora. Não um choro bonito. Mas o feio que vem com perda de verdade. A minha oferta de emprego na White Case tem uma cláusula de moralidade. O Nicolau falou baixinho. Ser parte numa fraude de herança. Eles vão retirar a oferta. As chaves do Tesla caíram da mão da Estela. E fizeram barulho no chão de mármore. O Nicolau Lemos. Apesar de ser o advogado da minha família, tinha ficado pálido enquanto mexia no tablet dele. As ramificações legais são severas. A tentativa de coerção hoje à noite. Testemunhada e documentada. Constitui fraude de herança. A ordem dos advogados vai investigar. Estela. O seu pedido de licença para advogar. Não. A Estela gritou. Não. Eles não podem. Eles podem e vão. A juíza Vale interrompeu. Tentar fraudar um membro da família de herança através de coerção pública. O comitê de caráter e capacidade vai se divertir. O Kleber tirou mais documentos. As contas da herança foram congeladas há 40 minutos. No momento em que a coerção começou. Ordens judiciais assinadas pela juíza Teixeira. Que tem monitorado a situação remotamente. Ele levantou papéis com selos vermelhos. Duarte Varanda. O seu acesso às contas da empresa está suspenso pendente investigação. A Brownstone. A Hampton House. O portfólio. Tudo congelado. Vocês não podem fazer isso. Me pegrito. Eu não tô fazendo nada. O Kleber respondeu. Eu tô executando as instruções explícitas do Borges Varanda. Ele escreveu. Se o Duarte tentar roubar da Penélope. E ele vai. Impeça ele imediatamente e publicamente. O celular da minha mãe tocou. Ela atendeu com as mãos tremendo. Alô? Como assim congeladas? Todas elas. Ela olhou para o meu pai. Os cartões de crédito não estão funcionando. A cobertura? A Estela perguntou desesperada. A que você acabou de me dar nunca foi deles para dar. O Kleber falou. Faz parte da herança que agora pertence a Penélope. Alguém na multidão assobiou baixo. 13 milhões de dólares mais a empresa. Avaliada em 30 milhões de dólares. O Kleber adicionou. Mais os ativos líquidos de aproximadamente 15 milhões de dólares. Mais a coleção de arte, o seu avô, era um grande colecionador, avaliada em 6 milhões de dólares. 64 milhões de dólares. As pernas da Estela fraquejaram. Alguém colocou uma cadeira embaixo dela. Isso que os pais da Penélope tentaram roubar dela. A juíza Vale falou alto. Garantindo que os celulares gravassem cada palavra.
É por isso que o Borges Varanda queria testemunhas. A galera estava comentando. Isso ia estar em todo o Upper East Side de manhã. Em toda a internet de madrugada. Ou Tesla? A Estela perguntou com uma voz pequena. Comprado ontem com fundos da herança. O Kleber confirmou. Vai ser devolvido para a concessionária segunda-feira. Cada símbolo de sucesso que meus pais ostentaram foi construído em cima de roubo. De roubar da filha que eles consideravam indigna. A Estela Varanda. Harvard Law. Summa cum laude. A filha de ouro que nunca tinha falhado em nada. Desmoronou completamente. A maquiagem perfeita escorreu pelo rosto dela enquanto ela chorava. Não as lágrimas delicadas de antes. Mas sombritou. Quebrados. Eu não entendo. Ela falou entre soluços. Eu fiz tudo certo. Notas perfeitas. Escola perfeita. Emprego perfeito. Perfeito, não é o mesmo que bom. O Kleber falou gentilmente. O seu avô escreveu sobre você. A Estela tem todas as vantagens. Mas não tem empatia. Tem todas as habilidades. Menos bondade. Talvez perder tudo ensine a ela o que ganhar tudo nunca poderia. A Estela olhou para mim através das lágrimas. Pela primeira vez nas nossas vidas. Ela olhou para mim não através de mim. Não além de mim. Mas para mim. Você sabia? Ela sussurrou. Você sabia que você valia mais. E você nunca disse nada. Eu não sabia sobre o testamento. Ou falei honestamente. Mas eu sabia que o meu valor não era medido em dólares. Você me ensinou isso. Na verdade, vendo você correr atrás de dinheiro, enquanto perdia o sentido. Você me ensinou o que não valorizar. E eu nunca. A voz da Estela falhou. Eu nunca ajudei ninguém de verdade. Né? Não de verdade. Não sem esperar algo em troca. A sala estava silenciosa. Até os garçons tinham parado de fingir que estavam trabalhando. Eu nem sei como. A Estela admitiu. Ei, ajudar. A servir. A me importar com o sucesso de outra pessoa mais do que com o meu. Ela olhou para os nossos pais. Você me fez ram des jetou. Vocês elogiaram cada conquista que trouxe status e ignoraram cada oportunidade de construir caráter. E agora eu tenho 28 anos. E eu não sei quem eu sou sem o meu currículo. Essa é a primeira coisa honesta que você falou em anos. Minha mãe falou baixinho. E surpreendeu todo mundo. A Estela se levantou cambaleando. Penélope. You. Eu preciso desse emprego. Não na White Case. O que você me deixar fazer? Eu preciso aprender. Meu pai ficou de pé na frente da multidão. Esse titã do mercado imobiliário que tinha construído a identidade dele em ser filho do Borges Varanda. E pela primeira vez na minha vida. Eu vi ele claramente não o CEO. Não o patriarca. Só um homem que tinha se perdido. Eu me di tudo errado. E ele falou. E a voz dele ecoou pelo salão silencioso. Preços das ações. Metros quadrados. Patrimônio líquido. Eu me di tudo. Menos o que importava. Ele virou para mim. Penélope. Você nunca foi a decepção. Ufi. Eu desapontei o meu pai por me tornar tudo o que ele nunca quis. Um homem que sabia o preço de tudo e o valor de nada. Minha mãe ficou do lado dele. E a postura perfeita dela finalmente cedeu. A gente estava tão orgulhoso da aprovação da Estela em Harvard que a gente emoldurou a carta. Mas Penélope, você tem 237 cartas de famílias, cujas vidas você mudou. E a gente nunca emoldurou nenhuma. Ela olhou para a multidão. Muitos dos quais eram amigos da sociedade deles. A gente ensinou às nossas filhas que aparência importa mais que substância. Que riqueza importa, mais que valor. A gente estava errado. Alguém começou a aplaudir a dona Gial. Aí outro pai se juntou. Aí outro. Não pela confissão dos meus pais. Mas pela verdade finalmente sendo dita. A ironia. Meu pé falou. Rindo amargamente. É que o meu pai construiu essa fortuna como professor. Um professor da Colômbia que inventou 3 patentes que mudaram a indústria. Ele nunca se importou com o dinheiro. Ele se importava com o conhecimento. E eu escutei disso. Elle olhou pro Kleber.
Ele tentou me dizer. Né? Todos esses anos. Ele tentou me redirecionar pro sentido em vez do dinheiro. Toda semana. O Kleber confirmou. Ele falava. Duarte. Você tá construindo um monumento pra nada. A Penélope tá construindo vidas. A gente mediu sucesso em dólares. Minha mãe falou. Olhando pra mim. Quando a gente devia ter medido em vidas mudadas. O fotógrafo, que aparentemente trabalhava para a herança, gravou tudo. A verdade. Finalmente exposta. Documentada para a posteridade. Meu pai endireitou os ombros. Penélope. A gente não merece perdão. Mas a gente tá pedindo mesmo assim. Eu fiquei no púlpito olhando para minha família quebrada. Exposta. Finalmente honesta, e tomei a minha decisão. Eu aceito a herança. E o falei claramente. Tudo. Como o vovô queria. Os soluços da Estela cortaram o ar. Mas. Continuei. Eu também aceito a visão dele para isso. A empresa vai virar a Fundação Varanda para Arteterapia e Educação Especial. Os prédios vão abrigar programas. Não lucros. O dinheiro vai financiar professores. Não aquisições. Eu virei para Estela. Você quer aprender a servir? Você começa segunda-feira. Salário mínimo trabalhando com as nossas crianças mais difíceis, as que mordem. As que gritam. As que jogam tinta. Você vai limpar a bagunça delas e celebrar os progressos delas. Você vai aprender que progresso não é medido em porcentagens, mas em sorrisos. Sim. A Estela falou imediatamente. Sim. Qualquer coisa. 2 anos. E eu falei. Não porque o testamento exige, mas porque é o tempo que leva para entender que ensinar não é sobre você. É sobre eles. Se você durar 2 anos. Durar de verdade. Não só aparecer. Aí você recebe a sua herança. Como o vovô descreveu. Eu encarei os meus pais. Perdoar não significa esquecer. Significa escolher seguir em frente. Vocês vão ter acesso a um fundo fiduciário vitalício. O suficiente para manter uma vida razoável. Não o excesso que vocês estão acostumados. A Brownstone continua na família. Mas a Hampton House vira um acampamento de verão para crianças com necessidades especiais. Minha mãe ficou chocada. A Hampton House? O vovô mencionou isso especificamente. Ele falou que devia ecoar com o riso das crianças. Não com bate-papo de coquetel. O Kleber sorriu. O seu avô previu isso também. Ele falou que a Penélope seria graciosa até na vitória. Isso não é vitória. Eu corrigi. É justiça. E justiça inclui reabilitação. Eu olhei para a galera elite da sociedade, que tinha assistido a minha humilhação por anos. A Fundação Varanda vai estar contratando vagas de verdade para serviço de verdade. Não galas e bailes de caridade. Mas trabalho prático com crianças que precisam da gente. Quem tiver interesse pode enviar as candidaturas através do Sr. Teles. Várias mãos levantaram na hora. Penélope. A Estela falou baixinho. E a sua condição? Você disse que tinha uma. E o sorry. A minha condição é simples. Terapia de família. Todos nós. Semanalmente por 1 ano. A gente vai aprender a ser uma família que mede o valor corretamente. Meus pais concordaram na hora. A Estela concordou também. O seu avô estaria orgulhoso. O Kleber falou suavemente. Ele sabia que isso ia acontecer. Eu me dei conta de tudo. Cada detalhe. O Kleber confirmou. Ele falou que a Penélope ia ensinar para eles o que ele não conseguiu, que amor não é medido em dólares e família não é sobre herança. É sobre herdar valores que valem a pena transmitir. 6 meses depois. A Fundação Varanda para Arteterapia e Educação Especial atendia 2.000 crianças em 5 estados. A Hampton House recebeu o primeiro acampamento de verão com 40 crianças que nunca tinham visto o mar. O salão da Brownstone, onde meus pais já fizeram reuniões da sociedade, agora ecoava com o riso das crianças durante as oficinas de arte de fim de semana. A Estela aguentou o primeiro mês na pura força de vontade. O segundo mês quebrou ela. Uma criança de 7 anos com autismo teve uma crise. Jogou tinta para todo lado.
inclusive no cabelo da Stella. Ela chorou no depósito de materiais. Eu encontrei ela lá, coberta de tinta roxa. E ela riu. Riu de verdade pela primeira vez em anos. Ele estava tentando pintar o som da felicidade. Ela falou. Ele me disse que roxo soa feliz. Agora ela administra o nosso programa de arte sensorial. Ela é genial nisso. Aquele cérebro de Harvard finalmente servindo para algo que presta. O salário dela é $43.000 por ano. Ela dirige um Honda Civic. Ela nunca foi tão feliz. Meus pais são voluntários toda quarta-feira. Meu pai lê para as crianças enquanto a minha mãe ajuda com os projetos de arte. Semana passada, uma criança abraçou a minha mãe e deixou pegadas de tinta na blusa dela. Ela usou aquelas pegadas o resto do dia como medalhas de honra. A fundação tem 50 professores em tempo integral. Todos pagos com um mínimo de $60.000, um salário digno para fazer um trabalho que muda vidas. A gente fez parceria com 15 hospitais, 30 escolas e inúmeras famílias que nunca pensaram que os filhos iam se comunicar até a arte dar a eles uma linguagem. A White Case ligou mês passado. Eles queriam mais tela de volta. Disseram que tinham reconsiderado. Ela riu e desligou. Eu tenho felicidade roxa para pintar. Ela disse para eles. O Kleber Telles faz parte do nosso conselho. Ele diz que o vovô ficaria impressionado com o que a gente construiu. E eu discordo. Eu acho que o vovô sabia exatamente o que ia crescer das sementes que ele plantou. Eu ainda dou aula no PS 47, mesma sala. Mesmas crianças que precisam de mim. Mesmo salário de $42.000 da escola. A única diferença é que agora eu posso comprar todos os materiais que a gente precisa. Cada criança tem o próprio cavalete. As próprias tintas. A própria chance de mostrar para o mundo a luz interior. Meu avô sabia que a verdadeira herança não é dinheiro. É impacto. Ele passou 10 anos assistindo de longe. Documentando não as nossas conquistas, mas as nossas escolhas. Ele viu a Stella escolher status em vez de serviço. Ele viu os meus pais escolherem aparência em vez de autenticidade. E ele me viu escolher propósito em vez de lucro. O testamento não era sobre punição ou recompensa. Era sobre alinhamento. Colocar recursos nas mãos de alguém que ia usar para outros. Não para si mesma. O vovô não me deixou milhões. Ele me deixou os meios para multiplicar a compaixão. Semana passada, a Stella e eu lemos as cartas do vovô. As que os meus pais tinham devolvido. Numa. E ele escreveu. Penélope. Você tá pintando um mundo melhor. Uma criança de cada vez. Algum dia eu vou garantir que você tenha todas as cores que precisa. Ele cumpriu a promessa dele. Meus pais são diferentes agora, menores no melhor sentido. Menos orgulhosos. Mais presentes. Eles descobriram que ser avós para 2.000 crianças através da fundação traz mais alegria do que qualquer vitória na sala de reuniões jamais trouxe. A coleção de arte que o vovô deixou. Ela tá pendurada em hospitais infantis agora, Picassos e Van Goghs cuidando das crianças que pintam as próprias obras-primas entre os tratamentos. Aquele estranho de terno cinza que mudou tudo. O Kleber. Ainda vem nos nossos eventos. Ele sempre fica lá atrás assistindo. Sorrindo. Semana passada. E ele me disse. O seu avô falou que você ia saber o que fazer com o dinheiro. Ele falou. A Penélope já sabe a diferença entre ter riqueza e ser rica. Ele estava certo. Eu sou rica não porque eu herdei $64 milhões, mas porque eu herdei o entendimento do que fazer com isso. Dinheiro é só papel e números até você transformar em vidas mudadas. Essa é a herança de verdade que o meu avô deixou, não uma fortuna, mas um propósito para ela. Se essa história te lembrou que o seu valor não é determinado pela opinião dos outros, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva para mais histórias sobre justiça silenciosa e o poder da paciência. Comente aqui embaixo. Você já foi subestimado por aqueles que deviam ter visto o seu valor? Lembre-se. Às vezes a pessoa mais quieta da sala é a mais forte.